E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto e a gente tá numa semana muito delicada, né? A gente tá a menos de 3 dias do halving, enquanto o Bitcoin não demonstra força e pode estar caindo mais já nas próximas horas. No vídeo de hoje, o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em todo o cenário, saber o que pode estar acontecendo, aonde são regiões importantes que as instituições querem estar ali comprando e segurando o preço e qual que é a minha estratégia nesse exato momento, logo depois da vinheta. Pessoal, esse aqui é o cenário mais nítido que eu tô vendo aqui para o Bitcoin nesse exato momento, que é um triângulo descendente que fica até mais visível nos gráficos menores, como por exemplo, uma hora. O triângulo descendente é uma figura que tende a romper para baixo, tá? Geralmente é uma figura aí que resulta em movimentos de queda. E eu acredito que ao longo das próximas horas, dos próximos dias, a gente pode estar de fato vendo um movimento de queda. Por quê? A gente fez aquele fundo importante no sábado com aquele volume gigante, certo? A gente teve uma retomada muito boa do preço e a gente não conseguiu fazer aquele movimento de pivô que seria o necessário para a gente de fato bater o martelo, que esse aqui é um fundo. Inclusive, a gente chegou, deu uma subida, já devolveu praticamente tudo, tentou subir de novo, não conseguiu, tá devolvendo tudo novamente, e isso é uma nítida perda de força compradora do mercado, tá? Mas ainda assim eu sigo na estratégia que eu comentei ontem. Para mim tem dois cenários que o Bitcoin pode fazer e eu vou estar operando os dois. O primeiro é, a gente tem uma região forte de suporte aqui embaixo. Uma região que a gente caiu, deixou muito volume e que a gente já testou aqui ao longo da história, tipo assim, várias vezes, né? E tiveram rejeições. Então, por conta disso, eu estou fazendo uma estratégia mais arriscada que chama bottom fishing, que basicamente quando o preço vai caindo eu vou comprando, aguardando um eventual repique e o stop da minha operação está aqui próximo aos 58 mil dólares. Então se a gente chegar aqui no 58, eu vou invalidar essa possibilidade aqui de correção, porque a gente vai estar perdendo uma zona de suporte importante e a gente pode ver mais quedas à frente. E a segunda operação que eu também estou de olho é justamente caso essa queda aconteça, porque aí a gente vai pegar todo aquele capital que a gente estava comprando, né? Que a gente, na verdade, comprou. Estamos segurando lá desde os 20 mil dólares, né? Que a gente vem fazendo operações aqui de compra e venda seguindo essa tendência. E desde que o Bitcoin engatou esse momento de alta, eu venho fazendo vendas ao longo do caminho. Então, essa grana, esse capital, quando a gente eventualmente começar a fazer uma correção no gráfico mensal, que deve começar caso a gente perca essa zona verde, eu vou aproveitar para comprar mais Bitcoin com esse capital. Então, primeira possibilidade, Bitcoin dando um repique. Já estou com algumas ordens ativas, que eu inclusive falei para o pessoal lá no escritório de investimentos, e tenho mais algumas aqui abaixo, próximo a essa região verde. Então, se o Bitcoin vier aqui a retestar esse fundo, às vezes até fazer um movimento aqui de violinada com retomada forte do mercado, eu vou estar preenchendo minhas ordens, pegando um eventual repique e fazendo a estratégia que a gente vem fazendo nessa consolidação. Compra nesses momentos arriscados de pânico e aproveita ali eventuais altas do mercado para colocar o lucro no bolso. Já fizemos essa estratégia aí 3 vezes e deu super certo. A gente está tentando a 4ª vez agora. E se der errado, não tem problema, né? Inclusive, eu acho que a probabilidade de eu tomar stop nessa operação dessa vez é até muito grande, porque a gente não teve uma alta forte depois que a gente formou esse fundo. Mas Arthur, se você acha que você vai tomar stop, por que você está fazendo essa operação? Primeiro, porque eu sempre sigo as minhas estratégias. Se eu tenho uma estratégia, não importa o que eu acho, não importa o meu sentimento, importa a análise e a minha gestão de risco. Então, se eu gerenciei o meu risco para tomar esse stop caso ele aconteça, não tem problema nenhum, até mesmo porque a gente já teve excelentes lucros com as operações que a gente fez aí ao longo dos últimos 30 dias. E segundo, porque a gente tem alguns indicadores que mostram pra gente que a gente pode estar, de fato, tendo esse repique, certo? Como, por exemplo, muita ordem de compra no Bitcoin nesse exato momento.
Até deu uma travada aqui, mas eu acho que vocês conseguiram ver aquela linhazinha, né? Essas linhazinhas aqui no gráfico são as ordens das instituições. E olha o tanto de instituição que, especialmente agora nessa queda, está interessada em comprar. Inclusive, muito mais do que ontem. Tá? Muita baleia, muita instituição, muita ordem de compra. Então, o suporte até os 58K é um suporte muito forte. Então, a gente pode estar vendo eventuais repiques. Então, se a gente, por exemplo, perder aquele fundo, certo? E tiver um fundo com uma rejeição maior ainda, a gente pode estar vendo uma alta do mercado. Então, a nossa operação de trade vai ter dado muito bom. Sem falar também que a gente tem pouca liquidez abaixo aqui dos 60, né? A gente tem uma região aqui interessante dos 61.500 que pode até vir a buscar nas próximas horas. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, nas últimas 24 horas, que foi a maior parte do período negociável do Bitcoin durante a abertura do mercado, dia de semana, que as pessoas costumam comprar mais, né? A gente vê justamente que a maior parte da liquidez e da alavancagem está até os 60 mil dólares. Então, dentro do meu operacional, eu acho, né, uma oportunidade mais arriscada de compras, mesmo a todos esses cenários. Figura gráfica indicando ausência de força, a gente tem um volume muito forte, uma recuperação forte, mas sem continuação. E se acontecer o segundo cenário, a gente está com capital para comprar Bitcoin. Então, independente do que acontecer, a gente vai conseguir ficar tranquilo e operar dentro aí das probabilidades. E por que que eu acho que, mesmo, né, mostrando aqui que tem muita ordem de compra, mesmo mostrando aqui a quantidade de liquidez dentro das corretoras, por que que eu acho nesse exato momento que a gente pode estar perdendo essa mínima e, consequentemente, perdendo essa região verde, tomando o stop assim na minha operação? Justamente porque, primeiro, que esse aqui é um fundo muito importante que a gente deixou muito volume, tá? Esse é um fundo que a gente chegou a ter mais de 100 milhões de dólares de liquidação em poucos minutos. Então, se a gente simplesmente perder esse fundo aqui, perder esse suporte, eu diria que seria quase que um rompimento confirmado da região dos 60k, tá? Porque vai pegar muita gente no stop, muitas pessoas estão comprando esse fundo agora. Olha como que o long short ratio tá altíssimo, né? E a gente tem que olhar o open interest depois da queda, né? Porque na queda teve muita liquidação. Então, depois da queda, olha só, o open interest está se mantendo estável e a gente está vendo aí que o long short ratio ele tá subindo, tá acima de 2. Então, muita gente entrou comprado nesse fundo. Então, a gente tem liquidez para caso a gente rompa aquela mínima, né, dos 60 mil e poucos dólares, né, nos futuros até abaixou dos 60k, mas no spot a mínima foi 60.600 dólares. Então, assim, a gente vai estar perdendo um fundo importante. E a gente pode estar entrando naquela cascata de liquidações que poderia estar confirmando um rompimento abaixo dos 60k, o que de fato faria as pessoas repensarem a sua exposição no Bitcoin, que é algo que já está acontecendo, tá? Esse é o segundo indicativo aqui, pelo qual eu acho que a gente pode até estar tendo um rompimento descendente e acontecendo o segundo cenário. A gente está tendo aqui o terceiro dia, indo para o quarto dia, tá? Mas a gente teve 3 dias consecutivos de vendas no geral dos ETFs. Tiveram mais pessoas vendendo Bitcoin pelos ETFs do que comprando. Isso que mostra justamente aquela virada ali no sentimento dos investidores. As pessoas começando a ficar com medo de mais quedas, não se interessando tanto pelos ETFs. Então aquela euforia toda vem se esfriando. A gente teve aqui, ó, 2 dias consecutivos onde só teve compras no ETF da BlackRock, que ainda assim vem diminuindo a quantidade de compradores dia após dia. Agora, no último dia 16, né, na terça-feira, a gente teve até a ARK com vendas negativas. Então, os investidores do ETF, que estavam sendo os grandes responsáveis pela alta do Bitcoin ali dos 40 até os 70, estão mudando de lado. Então, da mesma forma que a gente teve uma pressão compradora muito grande, a gente pode ter uma pressão vendedora muito grande também. O que também denotaria, né? Ficaria mais nítido se a gente perdesse aqui os 60k. E a segunda coisa é que os conflitos lá no Oriente Médio, eles estão só se intensificando, né? A gente já viu que Israel prometeu que vai responder os ataques do Irã
E isso, né, o mercado tá temendo pra caramba, tá temendo uma guerra, tá temendo uma crise do petróleo. E isso vai fazer as pessoas ficarem com mais medo de inflação e de aumentos na taxa de juros, o que a gente já viu também que impacta diretamente aqui no gráfico e nos investimentos. Então, mesmo a gente tendo alguns indicativos de que esse é um fundo forte, eu acho que a probabilidade maior é a gente de fato perder essa região verde. Se não perder, né, fizer um repique, eu estou posicionado, preparado para isso. Mas o que eu mais quero nesse exato momento é ser estopado e ter a oportunidade aqui de entrar ainda mais pesado, com ordens de longo prazo, numa eventual correção maior do Bitcoin. Afinal de contas, a gente está aí a 2 dias do halving. O halving está chegando e a gente sabe que os efeitos do halving não acontecem no curto prazo, mas depois de alguns meses. E eu quero aproveitar a oportunidade de acumular o máximo de Bitcoin que eu tenho, porque esse ano ainda promete ser um ano muito promissor. E todas as operações que eu faço aqui no mercado cripto, seja Bitcoin, seja em altcoins, eu mando em primeira mão lá no nosso escritório de investimentos, que é uma comunidade que eu tenho lá com os alunos, que inclusive hoje a gente vai ter uma live exclusiva para falar sobre as oportunidades, trades, a nossa carteira, né? Os ativos que eu estou comprando para colocar na carteira, tudo isso a gente fala lá em primeira mão. E se você quiser participar, é só você estar adquirindo qualquer um dos meus cursos. O Desafio Crypto Pocket é para quem está começando no mercado. A gente fala sobre o que é o Bitcoin, criptomoedas, como você consegue utilizar a melhor estratégia para aquela pessoa que não tem tempo de ficar operando. Vai precisar ali de 5 minutos na frente do celular para estar realizando ali as suas operações e conseguir ter a melhor rentabilidade. Trader de sucesso é para quem quer ser trader, focar na análise gráfica, viver da volatilidade do mercado. E a carteira exponencial é um método para você montar a carteira mais lucrativa com as altcoins e gemas mais promissoras e mudar de vida. Links todos aqui embaixo na descrição desse vídeo ou nesse QR Code que está aparecendo embaixo da minha câmera. E também, né, a gente não podia deixar de falar dos nossos apoiadores do canal, que é a corretora BingX, que é a corretora que permite você fazer as suas operações sem utilizar o KYC, e a rede social Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Links todos na descrição. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, deixar aquele like aí nesse vídeo. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!